Eu perguntei diretamente, você estava com a Jéssica? Lembrando que a Jéssica é a ex. Ele gaguejou e negou. Desconfiada, perguntei a um amigo que frequentava o mesmo bar. Matheus, o Gui estava com a Jéssica naquele dia? Primeiro veio aquele silêncio comprometedor. Depois a confirmação. Sim, estava. Mano, Matheus, melhor pessoa. Como essa é uma história de amor, estamos no momento de um relato dos inscritos. Vamos colocar uma musiquinha de amor para nos preparar para este momento onde vamos compartilhar uma história escrita por um inscrito, por uma inscrita, não sei. Não revelamos nomes nesta fase do jogo. Então se você quer mandar o seu e-mail, se você quer mandar a sua história, se você quer mandar seu date horrível, o seu date maravilhoso, a sua história de amor, você quer fazer parte disso, escreva para este e-mail que tá aparecendo na tela. Tem também na descrição. E se você tá vendo esse vídeo, já se inscreve nesse canal, ativa o like, deixa o sininho. Bom que começou certinho a dicção e a mente do rapaz. Isso que eu vou ter que ler agora, tá, gente? Se você tá vendo esse vídeo, se inscreve nesse canal, deixa o like, ativa o sininho. Se você quer participar desse canal de uma maneira mais legal, você pode se tornar membro. Membro aqui no canal tem lives exclusivas com filme. Tem o nosso grupinho no Telegram e também tem conteúdo antecipado pra membro. Quando você vem pra live, você participa desse chat maravilhoso e as lives acontecem de domingo até na sexta-feira. Tem link na descrição pra tudo isso aí que eu falei, beleza? Então, ó, vamos começar com este maravilhoso relato. Eu sou a Tati e hoje eu vim contar uma bela história de amor. Ou quase isso, né? E se você é de São Paulo e gosta de stand-up comedy, eu vou estar fazendo o meu show aí em São Paulo, dia 18/9. É um show onde a gente vai rir bastante, vai trocar uma ideia. Tem link na descrição pra você comprar o seu ingresso. São apenas 50 lugares, então corre pra poder você não ficar sem, tá? Volta pro vídeo. Conheci o Guilherme em outubro de 2020. Eu ia bastante para a cidade dele porque tínhamos amigos em comum, mas nunca tínhamos nos falado. Até que, certa noite, estávamos no mesmo bar e percebi o jeito que ele me olhava enquanto eu conversava com outro cara que tinha acabado de conhecer. A atração foi tão forte. Posso ler com esse sotaque? Ler com sotaque fica melhor? Ó. A atração foi tão forte que eu inventei uma desculpa qualquer para me livrar do coitado e fui atrás do Gui do lado de fora do bar. Acho que é legal de ler assim. a gente mal disse os nomes e já se beijou. Caralho, atacante, hein, Tati? Caralho, a Tati quebra barraco. Tá achando o quê, padrinho? Foi aquele beijo de filme, sabe? Parecia que eu tinha esperado por ele a vida inteira. Caralho, eu gostei da intensidade, tá? Eu gostei da intensidade aqui, ó. Não conseguíamos nos largar e resolvemos continuar a programação no carro dele. Ai, que estava estacionado de frente ao bar. Gente, isso aqui é uma informação muito, muito importante pra história. Só que no meio da pegação, me veio uma preocupação muito séria. Gente, isso aqui, olha isso, abre aspas. Em quem você votou pra presidente em 2018, Gui? Singlau, prioridade. a pessoa já escreve já justificando. Amo demais a Tati, maravilhosa. E é uma pergunta muito importante de se fazer. Foi questionado isso algumas lives atrás. Alguém falou assim, pô, já foi direto pra cama e não perguntou nem quem vota. Cara, isso aqui, tá vendo? Ó, como ele tinha todo aquele estereótipo do sertanejo. Ó, sertanejo. Eu precisava conferir se não estava prestes a cometer um erro político antes de cometer outros tipos de erro. Ele deu a resposta que eu queria e o sexo foi incrível. Naquele momento, achei que a conexão estava completa. Física, ideológica e espiritual. Gente, ela falou assim, ó. A Tati falou assim, ó. Vou contar uma história de amor. Ou quase isso. Caralho, se isso aqui é quase uma história de amor, o que vai vir pela frente? Ou então, que merda que não vai vir? Tá entendendo? Vocês estão pegando a ideia? Depois disso, sempre que eu ia à cidade, ficávamos juntos. Como morávamos longe e as coisas estavam ficando mais intensas, cheguei a propor um relacionamento aberto. Mas ele sempre recusava, dizendo que não daria conta. Tá escrito em aspas. Então assim, gente, você tem aspas, tem história. Um dia, Gui me convidou pra dormir na casa dele e eu, obviamente, amei. Passei a frequentar a casa quase todos os fins de semana. Conheci os pais, os primos e até o irmão que morava fora. Nunca houve um pedido oficial de namoro, mas ele já estava praticamente no elenco fixo. Mas eu estava praticamente no elenco fixo da família. Cara, ela já era assim. Sabe aquele personagem que vai entrando na série, aparece uma vez, você gosta, aí 2 episódios depois aparece, aí começa a aparecer todo episódio, de repente você tá amando. Porra, eu acho que é a Tati ali na temporada da família do Gui, né? E que bom, e tá indo bem a história, tá? Tá indo muito bem. Depois de um tempo, ele também começou a ir pra minha cidade e passava alguns dias comigo. Inclusive, comemorou o aniversário dele na minha
minha casa cerca de 6 meses depois de quando nos conhecemos. Eu adorava recebê-lo, dividir minha vida e cuidar dele. Gui sempre parecia muito apaixonado e também compartilhava bastante da vida dele comigo. Gente, isso aqui é uma baita história de amor. Certo dia, contou sobre uma ex-namorada, a Jéssica. Pode isso aí, ó. Entra a ex-namorada na história, já começa a ser problemático, né? Já começa a dar uma merdinha. Com quem havia vivido um relacionamento de aproximadamente 10 anos. Tempinho. Ele falou dela com tanto carinho e respeito que eu perguntei se ainda existia algum sentimento. Ele negou. Tá escrito em negrito, tá? Então assim, eu queria frisar muito o cuidado da Tati pelo texto, tá? Ela fez assim com que... Isso é emoção, tá? Isso aqui é a pessoa conseguir trazer emoção na hora de escrever. Cara, um beijo, Tati, quebra barraco. Você vai quebrar muito barraco por aí, tá? Eu, muito madura e compreensiva, disse: se algum dia você decidir voltar com ela, só me avisa. Não quero ficar no meio de duas pessoas que têm uma história tão forte. Cara, não é que a Tati quebra barraco, não, irmão. Me confundi. A Tati, ela pega o barraco e ela reconstrói o barraco. Ela cuida do barraco. As nossas trocas ficaram cada vez mais intensas. O sexo só melhorava e tudo parecia perfeito. Só que meu trabalho voltou a ser presencial e eu já não conseguia viajar com a mesma frequência. Mesmo assim, mantínhamos contato por mensagem e chamadas de vídeo. Depois de mais ou menos um mês sem nos vermos, finalmente consegui voltar à cidade dele. Mas quando cheguei, senti que algumas coisas estavam diferentes. Tati com jeito de trouxa. Mano, eu tô pensando aqui que vocês estão falando, tô pensando, mano, acho que a Tati vai tomar grande, tá? Apesar de saber que eu iria, Gui disse que não poderia ficar comigo naquela noite porque já tinha combinado de sair com outra mulher. Fui pega de surpresa, mas resolvi ir ao bar sempre com os meus amigos. Chegando lá, quem estava? Ele, é claro, com outra mulher. Gucci. E será ex? Ai, será, gente? Ai, Jesus. Gui veio falar comigo e explicou que já havia combinado de encontrar aquela mulher e alguns amigos. Eu disse que estava tudo bem, embora claramente não estivesse. Na época, eu lia muito sobre não monogamia e tentei administrar a situação na base do as pessoas são livres. Meus amigos já estavam achando tudo meio esquisito, mas eu ignorei porque só queria aproveitar o fim de semana e ainda esperava ficar com ele. Red flags, né? Que a gente não percebe, né? Ó, vamos lá. Depois de um tempo, Gui foi embora com a turma, mais tarde voltou dizendo que havia deixado a mulher em casa e retornado pra ficar comigo. Red flags, né? Red flags, né? Acabei de falar. Eu estava frustrada, mas fazia muito tempo que não nos víamos e resolvi deixar pra lá. Red flags, né, gente? Red flags. Desculpa. Tati, se você tá em algum momento vendo isso, queria te pedir perdão, que o intuito é só a gente dar uma risadinha, já que na real a gente tá chorando, né? Depois daquele fim de semana, voltei pra casa com uma sensação estranha. Eu havia encontrado fios de cabelo diferente dos meus na casa dele. Quando perguntei, Gui disse que era da mãe. A mãe dele era uma senhorinha bem idosa e já tinha tinha o cabelo bem ralinho. Eu fingi que aceitei a explicação. Ai, Jesus, nossa senhora. Ele também havia transformado uma parede da casa em um quadro negro com várias frases motivacionais escritas. Perguntei se aquela era a letra dele e ele confirmou. Com o tempo, ficou ainda mais difícil viajar e nosso contato começou a diminuir. Quando conversávamos, ele sempre lembrava como era bom estarmos juntos. Passou a sumir com frequência, geralmente dizendo que estava com os primos. Mano, tá com primo é papo, tá? Falou primo, a bandeirinha. Falar prima, você pode ficar de boa, que ele tá mentindo também. Mas primo é pior. Também deixou de fazer o mesmo esforço pra me ver e sempre inventava alguma desculpa quando eu o convidava. Até que, um dia, enquanto eu estava com alguns amigos, tive um pressentimento muito ruim. Cara, isso aqui é premonição do amor. Isso aqui é a premonição do amor. Mandei mensagem e ele disse que estava com o primo. Aí, porra de primo, velho. Liguei, mas ele não atendeu. Resolvi deixar quieto. 2 dias depois, Gui apareceu dizendo que não tinha atendido porque estava com o primo e alguns amigos. Perguntei quem estava com ele e ele citou apenas nomes de homens. Eu perguntei diretamente: você estava com a Jéssica? Lembrando que a Jéssica é a ex. Ele gaguejou e negou. Desconfiada, perguntei a um amigo que frequentava o mesmo bar: Matheus, o Gui estava com a Jéssica naquele dia? Primeiro veio aquele silêncio comprometedor, depois a confirmação: sim, estava. Mano, Matheus, melhor pessoa. Jéssica era a famosa ex dos 10 anos de relacionamento. Naquele momento, todas as coisas estranhas começaram a fazer sentido. Os cabelos, os cabelos, né, que achou, né? Eu pensei, cabelo de quem? Os cabelos, as frases na parede, os sumiços e os primos que aparentemente exigiam atenção em tempo integral. Minha chave virou na hora. Passei alguns dias muito mal por ter acreditado nele. Cortei completamente o contato, mas decidi contar a Jéssica o que estava acontecendo. Caralho. Tati quebra barraco, sim. Ela constrói o barraco pra ir lá e ó, blau!
blau, blau, e lá e destruiu o próprio barraco que ela construiu. Ai, mano, que maravilhoso, que maravilhoso, ó. Mandei uma mensagem pelo Instagram dizendo que eu estava em um relacionamento com o Gui. Havia mais de 9 meses e que tinha acabado de descobrir que ela também estava com ele. Passei meu número e disse que poderia me ligar caso quisesse conversar. Assim que saiu do trabalho, ela me ligou chorando. Putz, mano, caralho. Disse que não conseguia acreditar e pediu pra eu contar toda a história. Expliquei tudo, poupando alguns detalhes porque ela já estava muito abalada. Foi aí que ela então me revelou. Eles nunca tinham terminado! Nunca tinham terminado! Caralho, 9 meses! Cara, o esforço, mano. O esforço que o filho da puta faz pra poder conseguir ficar nisso, mano. Que isso, mano. 10 anos e 9 meses. Que isso, mano. Durante todo aquele tempo que eu frequentei a casa dele, dormi lá, conheci os pais, os primos e o irmão, Gui e Jéssica continuavam juntos. Ou seja, a família inteira sabia de tudo e encobria as mentiras dele. Eu não esperava aquilo daquela senhorinha tão simpática, que me recebia com o maior amor e carinho, mas ela acabou conquistando o 2º lugar no ranking das pessoas mais filhas da puta dessa história. Depois daquela conversa, eu e Jéssica continuamos nos falando para dar apoio uma a outra. Ela dizia que queria terminar com o Gui, mas era muito dependente emocionalmente dele. Apesar de ser uma mulher madura e cerca de 11 anos mais velha do que eu, ela tinha muitas inseguranças, inclusive em relação à aparência, o que não fazia sentido pra mim, já que ela era muito gata, além de inteligente e simpática. Pessoaça, né? A Jéssica... Cara, olha isso. O Gui, desgraçado. É desgraçado, meu. A Tati e a Jéssica, meu. Mano, as duas têm que se vingar dele aqui em algum momento. Pelo amor de Deus. Jesus. Faz a Tati e a Jéssica se vingar contra esse desgraçado. Na época, eu morava com alguns amigos e um feriado estava chegando. Então a convidei para passar alguns dias em nossa casa para que pudéssemos conversar melhor sobre tudo aquilo. Ela aceitou imediatamente e comprou a passagem. Caralho, moleque. Gente, vem bomba pesada por aí, tá? Fui buscá-la na rodoviária e nos demos muito bem desde o primeiro momento. No caminho pra casa, já estávamos fazendo piadas sobre toda a situação. Caralho, moleque. Primeira noite, decidimos beber um pouco pra relaxar. Começamos a conversar sobre como tinha sido fácil o Gui fazer nós as duas de trouxa. Nós evitávamos questionar certos comportamentos porque acreditávamos que estávamos lidando com um adulto responsável. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo como é que é? O homem. Durante a conversa, contei que Gui havia falado sobre uma mulher com quem transou sem camisinha e que acabou engravidando, mas, segundo ele, o bebê não vingou. Quando falei o nome da mulher, Jéssica ficou arrasada. Na época, ela e Gui estavam juntos. Caralho, moleque. Ela já tinha desconfiado daquela mulher e perguntado algumas vezes, mas ele nunca contou nada sobre a gravidez. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Também descobrimos que ele fazia exatamente os mesmos planos de futuro com nós duas. É isso que eu tô falando, mano. Que esforço, viado. Que esforço é esse, mano? Falávamos sobre casamento, onde moraríamos, os nomes dos futuros filhos e tantas outras coisas. E isso nem era o pior. Nós dividíamos até a mesma toalha na casa dele. Era o trisal, que 2 pessoas do trisal não sabem que era um trisal, pelo jeito, né? O homem não tinha apenas problemas com fidelidade, também tinha problemas sérios de gestão de enxoval. Caralho, mano! Tati, você é roteirista pra caralho, moleque. Outra coisa muito peculiar era que Gui falava bastante de mim pra Jéssica, mas dizia que eu era uma grande amiga. Isso despertava a curiosidade dela, que vivia perguntando quando finalmente iria me conhecer. Caralho, então, tipo, que malabarismo. Ele negava o relacionamento aberto. Isso aí que é foda, né, mano? Durante a visita, em determinado momento, Jéssica pediu pra eu ajudar a organizar as coisas no meu quarto, onde ela dormiria. Eu estava cansado e queria se deitar. Enquanto guardávamos tudo, continuamos com... Vou ler de novo, porque o que vem aí é bom. Estava cansada e queria se deitar. A Jéssica. Enquanto guardávamos tudo, continuamos conversando até que aconteceu um silêncio. Nos olhamos e nos beijamos. Caralho. Glau, eu senti exatamente a mesma coisa que havia sentido quando beijei o Gui pela primeira vez. Mas você também já tinha beijado ela, né? De fato. Você tava beijando a bocas por tabela a pessoa, né, Otávio? Foi um beijo gostoso, intenso e demorado. Quando paramos pra respirar, começamos a rir muito. A noite foi maravilhosa e o colchão que eu havia separado pra ela acabou ficando completamente sem função. Pra quê? Se a Tati e a Jéssica não dormissem juntas nessa noite, não teria valido nada dessa história. Pelo amor de Deus. No dia seguinte, até esquecemos
sabemos que Guilherme existia. Aproveitamos nosso tempo juntas porque sabíamos que seria curvo. Caralho, moleque. No último dia, levei Jéssica a um dos meus lugares preferidos da cidade, um parque com lago, e conversamos sobre o que aconteceria depois daquela visita. Ela disse que estava se apaixonando por mim. Caralho, calma lá, Jéssica. Jéssica, calma lá, caralho. Também confessou que aquilo a assustava, porque nunca tinha se imaginado com uma mulher, já nem estava mais pensando no Gui, tá vendo? É o que dizem, né? Um amor só se cura com outro amor. Mano, Tati e Jéssica, eu shippo esse casal. Eu fui muito sincera, disse que não queria entrar em outro relacionamento sério, que ainda estava tentando me recuperar de tudo e que, além disso, continuava existindo à distância. Afinal de contas, a Jéssica é da mesma cidade do Gui, né? Ela disse que quando voltasse terminaria com o Gui, mas só se nós duas... Ai, gente, minha dicção foi pro caralho. Mas só se nós duas ficássemos juntas. Foi aí que eu percebi que eu seria a saída de emergência dela. Expliquei que não achava certo ela apenas trocar de um relacionamento pro outro. Se quisesse terminar com ele, precisava fazer isso por ela mesma, não pra ficar comigo. Isso aí, mano, a Tati... Pessoa sensata, né? Começou a ser sensata, né? As pepecas já se conheciam da toalha. Os lábios já se conheciam da mesma boca e as pepecas da toalha. Jéssica foi embora um pouco chateada, mas prometeu pensar. Quando chegou à cidade dela, mandou uma mensagem avisando que Gui havia ido buscar na rodoviária. Eu fiquei, é o que, macho? Sim, Glau. Ele sabia que ela tinha vindo passar o feriado comigo. E, na volta pra casa, foi buscá-la porque estava louco pra saber tudo que tinha acontecido. Que isso, gente? Que isso, gente? Gente, todo mundo é inimigo. Todo mundo é inimigo aqui, caralho. Foi nesse momento que cortei contato com ela também. Percebi que Jéssica tinha encontrado uma maneira de continuar naquela relação exatamente como o Gui sempre quis, com nós três envolvidos. Caralho, era um complô. Gente, é máfia do coração partido isso aqui. Já acabou, Jéssica? Ó, nunca mais tive notícias de Jéssica nem de Guilherme, mas acredito que eles não estejam mais juntos. No fim, a maior lição dessa história é que Gui perdeu a oportunidade de viver o sonho de muitos homens. Eu estava disposta, Jéssica também. Seríamos o trisal mais gostoso de nossa cidade, modéstia à parte. Mas ele preferiu continuar mentindo pra nós duas, com a participação especial de toda a família. Eu, lá no início, achando que o meu maior problema era descobrirem quem ele tinha votado nas eleições. Mal sabia eu que deveria ter perguntado o Estado Civil. Fim da história. Palma pra Tati, porra! Caralho, moleque! Caralho, que história boa, viado! Nossa, Tati, que vale da sombra da morte que tu passou, hein? Caralho, Tati, queria te dar um abraço, se eu pudesse. Se eu pudesse aqui, ó, eu daria um abraço em você, tá? Me dá um abraço aqui, porra! Que história maravilhosa. De burro. Homem burro é homem burro, né? Nossa senhora, ou homem pra ser burro é homem burro. Ai, gente, que loucura, hein?